Acabei de receber aqui a minha nova leva de tratamento com os medicamentos à base de cannabis e eu vim aqui para mostrar um pouco para vocês, contar um pouquinho, falar sobre eles, para que vocês possam conhecer todas as possibilidades que a gente tem dentro desse universo e que podem ser muito bons na fibromialgia. Vem comigo. Eu quero começar falando sobre as gummies, que são essas balinhas de goma, que apesar de balinhas, elas são medicamentos, precisam de prescrição médica e vão ter ali a sua composição muito parecida com o que a gente encontra nos óleos. A diferença é a forma farmacêutica, como que a gente estrutura esse medicamento para chegar no seu organismo. Então essas são gummies que eu já uso há algum tempo, eu gosto muito delas, em especial essas que têm THC, porque o THC, apesar de ser uma substância um pouco temida, porque ela é a responsável pelos efeitos psicoativos da planta, mas em doses controladas ela faz parte e é super importante no tratamento, principalmente de pessoas que têm dor, pelo fato de o THC ter esse potencial analgésico muito potente. E agora eu tô experimentando essas duas novas composições das gummies, que inclusive eu até coloquei num potinho aqui para ficar mais fácil o armazenamento, que vão ser gummies que tem ali, além do THC, outras substâncias que podem ajudar tanto no relaxamento, para usar à noite, mais perto do sono, quanto de dia, para você ter um pouquinho mais de energia, conseguir lidar melhor ali com a fadiga. Nem todo mundo sabe que a cannabis é uma planta tão completa que além dos canabinoides que a gente já conhece, canabidiol, THC e outros aí que eu vou falar daqui a pouco, ela também tem na sua composição terpenos, flavonoides, que são outras substâncias responsáveis pelo aroma e pelo sabor da planta, que também vão ter efeito terapêutico. Então, com essas combinações diferentes dessas substâncias, a gente consegue, por exemplo, ter esses diferentes efeitos para trazer mais energia, para trazer mais relaxamento, para trazer um controle de algum outro tipo de sintoma. E é por isso que a cannabis tem essa versatilidade de poder ser usada também nas mais diversas doenças. O que a gente está mais acostumado também, que são os óleos, e eu vou mostrar aqui cada um desses, as diferenças para vocês. Começando por esse, que é um óleo rico em canabigerol, que é uma substância também encontrada na cannabis e que ela tem um efeito muito parecido com o THC, porém não tem efeito psicoativo. Então ela acaba sendo uma opção mais segura quando a gente precisa aumentar as doses para controlar os sintomas. Eu já estava usando o canabigerol, mas eu ainda não estava com uma resposta muito boa, então a gente aumentou um pouquinho a dose e agora eu comecei a usar esse aqui, que é um pouco mais concentrado, e eu tô gostando bastante do resultado que eu tô tendo com ele. O canabigerol é uma substância que tá com bastante potencial na fibromialgia, mas é muito importante que vocês saibam que, assim como eu venho fazendo ajustes no meu tratamento, mesmo depois de 3 anos já em tratamento, cada pessoa vai ter uma dose individualizada e por isso que é fundamental o acompanhamento de um profissional de saúde, assim como a doutora Jéssica me acompanha, para que a gente possa usar essas substâncias com a maior eficácia e a maior segurança possível para o nosso caso específico. Dessa vez, eu também vou começar aqui um tratamento com esse óleo rico em THC. E eu, em especial, tenho uma resposta muito boa ao THC. Eu gosto bastante de como ela age no meu organismo. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo também conforme o tempo, conforme a gente tem experiência nesse tratamento. Essa é uma das coisas que eu acho também mais incríveis da cannabis, sobre essa possibilidade de dar autonomia e da gente participar ativamente também no nosso tratamento, né? E poder dizer, olha, não funcionou muito bem esse pra mim, eu acho que ainda tá fraco, ou eu acho que eu tô tendo muito efeito colateral, tá me dando um pouco de confusão, tá me dando alguma coisa que eu tô sentindo diferente, e a gente poder fazer esse ajuste gota a gota, dose a dose, pra deixar o tratamento, assim, perfeito pra gente. Esse óleo concentrado, ele é um óleo para ser utilizado em situações de resgate, então a médica me orientou para usar só em situações muito específicas, em que eu tô em dias de crise muito intensa, justamente pelo fato dele ser concentrado e ter aí um pouquinho mais de risco de gerar uma tolerância ou de ter algum efeito colateral um pouquinho mais desagradável. Mas é importante lembrar que mesmo com esses efeitos colaterais que estão mais relacionados ao THC do que aos outros canabinoides, ainda assim a cannabis é uma substância muito segura e não chega nem aos pés, assim, dos efeitos colaterais que a gente tem com medicamentos convencionais. E esse outro óleo, que é um óleo rico em THCV, mas que não tem também os efeitos psicoativos. Para quem não sabe, o efeito psicoativo é um efeito que causa uma alteração de consciência. Então, assim como quando você consome álcool, você tem ali uma alteração de consciência, o THC ele também é uma substância que pode causar esse efeito dependendo da dose. No meu caso, a médica prescreveu depois do almoço para me ajudar um pouco com a energia à tarde. Então eu tô usando ele para ter um pouquinho menos de fadiga, conseguir ficar um pouco mais ali atenta para trabalhar. E ele também é uma substância que tem sido muito utilizada em casos de compulsão alimentar. Então a gente também tá usando esse óleo no sentido de controlar a compulsão por açúcar. A gente sabe que no caso da fibromialgia, a mudança alimentar é muito importante para uma alimentação anti-inflamatória, assim como a atividade física e essas outras mudanças de comportamento, mas que são difíceis de fazer, principalmente quando a gente está lidando com todos esses sintomas. Então essa terapia canabinoide, ela pode nos ajudar com esse processo também, de ter um pouco mais de leveza para fazer essas mudanças,
conseguir controlar sintomas enquanto a gente faz essas adaptações para poder se cuidar de uma forma mais integral, né? Então é isso aqui, esse óleo. Eu sou muito apaixonada, né, gente? Mas é porque é maravilhoso mesmo. Esse aqui é um lubrificante íntimo à base de cannabis. Eu já utilizei outros produtos assim, lubrificante. E o que eu acho muito incrível dos lubrificantes é que além do uso como lubrificante íntimo na relação sexual, seja com você mesmo, seja com outra pessoa, é que ao mesmo tempo que ele aumenta o prazer, porque ele vai mexer ali um pouco na nossa sensibilidade, ele também é um tratamento local. Então, para pessoas que têm dor na relação, que têm problemas com lubrificação, e aí pode ser tanto causada pela própria fibromialgia, por outras condições traumáticas que a pessoa tem ali no seu histórico, ou como efeito colateral também de medicações controladas que acabam tendo essas alterações de libido. Então, esse óleo, ele é muito interessante para quem tá com algum tipo de disfunção nessa parte sexual, ou simplesmente para quem quer desfrutar desses momentos com mais prazer, fazer ali uma brincadeira com a nossa sensibilidade. Então, eu super recomendo, vale a pena. Por fim, eu vou para os produtos de uso tópico, que são os de aplicação externa. E aí também um produto já que eu uso há bastante tempo, desde o começo do meu tratamento, que são essas pomadas à base de canabidiol. O canabidiol, ele é muito bom para recuperação muscular, então tanto quando você toma o óleo mesmo, quanto quando você faz a aplicação tópica, você vai ter esse efeito de recuperação, pode super ajudar a gente quando vai fazer a prática de exercício físico, que é uma intervenção muito importante na fibromialgia, ou também depois, um dia que você tá com mais dor, ou um pós-exercício que ficou ali um pouco mais dolorido que o normal. E aí ele é um creminho assim, ó, igual qualquer outro, que você vai fazer uma aplicação no lugar que tá dolorido, né? No meu caso, o corpo todo, mas eu vou passar aqui no ombro pra vocês verem, né? Na verdade, é só um creminho mesmo. Eu costumo usar bastante aqui na cervical, no joelho, no quadril, no glúteo, todos os lugares que eu sinto dor. E aí, quando a gente tá falando em uso tópico, agora eu tenho uma novidade no meu tratamento que eu também nem sabia que existia, que é esse produto aqui, que ele é um sal de banho à base de canabidiol. Eu tô muito empolgada com esse produto, só que eu não tenho banheiro aqui, então eu ainda não consegui usar. Logo eu vou arranjar um jeito aqui e vou poder falar mais pra vocês. Mas eles são sais de banho, iguais qualquer outro, só que ele tem ali os canabinoides na sua composição, além de óleos essenciais. Esse aqui tá um cheiro maravilhoso, um cheiro de lavanda, ele até é roxinho, né? Então aqui até na composição, né, tá falando que ele é vegano, que ele não tem THC. E aí ele vai ter alguns outros óleos essenciais associados a cannabis para potencializar o efeito analgésico, né, e o efeito relaxante, não só através dos canabinoides em contato com a nossa pele, assim como a pomada no uso tópico, com a diferença que esse aqui também vai ter esse plus, esse adicional da aromaterapia e a associação com a água quente, esse banho de imersão, que também pode ser muito analgésico, muito relaxante, tanto pro corpo quanto pra mente. E pra quem tem fibromialgia é maravilhoso, porque a gente tem dor no corpo inteiro, então a água vai estar em contato de fato com o nosso corpo inteiro. E eu tô bem animada pra experimentar. Além desse aqui, nesse formato de sal, eu também recebi essas bolinhas, que são sais também, sais de banho. Esse daqui já tem um cheiro mais de menta, assim, então uma coisa mais refrescante, dá aquela sensação dessas pomadas com arnica, cânfora, que eu não sei vocês, mas eu sou super fã, né? Eu adoro que dá aquela ardidinha, porque parece que relaxa bastante. Então, essa também é uma bolinha de sais pra você colocar em imersão na banheira. A caixinha linda dele aqui, ó, com uma mensagem, né? A sua vida acabou de ficar muito melhor. Eu acredito. E aí, quando eu usar, eu vou contar pra vocês também. Bom, gente, o que eu quero com esse vídeo? Não é falar pra vocês, olha, esse produto que você tem que usar, essa marca que você tem que usar. Não é sobre isso. Essas daqui são as marcas que, no momento, eu tô usando, que foram recomendações da médica, mas que existem várias aí no mercado e que, mais uma vez, vão ser prescritas e indicadas de acordo com a necessidade de cada um, dependendo das suas particularidades, né? Um canabinoide ou outro. E essas diferenças sutis de canabinoide, de dose, de via de administração, são coisas que só um médico especializado em cannabis vai poder orientar vocês. Então, conforme a gente aqui no Brasil vai se desenvolvendo, vai melhorando a regulamentação, vai melhorando a educação em torno desse tema, a gente vai entendendo essas particularidades, entendendo que é necessária uma formação mais aprofundada para que a gente tenha eficácia no nosso tratamento. É claro que um tratamento com todas essas coisas, ele não é um tratamento tão acessível, mas a gente pode, com essa inteligência, com essa especialização do médico, entender o que está ao nosso alcance nesse momento para a nossa terapia, porque um óleo que você começa a utilizar, ele já vai ter uns benefícios na sua saúde e no controle de sintomas. E eu acho muito importante a gente saber o que é possível, saber o que já está acontecendo no Brasil em relação a isso, para que a gente também possa pressionar cada vez mais os médicos, o governo, para que a gente tenha cada vez mais acesso a esse
tratamento. Então, consciente de tudo isso, de todas essas dificuldades, eu sei que muita gente vai falar, mas eu não tenho dinheiro pra fazer tudo isso e tal. Então, por isso que eu tô falando, a gente não precisa fazer tudo isso. Mas eu acho muito legal que a gente conheça essas possibilidades. Assim como eu tô conhecendo coisas novas a cada momento, a gente saber que isso existe e saber pra onde que a gente tá caminhando, né? Mas tudo começa com o uso de um óleo, com você adaptando o seu sistema endocannabinoide, você fazendo essas mudanças para que o seu próprio corpo produza essas substâncias. Para quem não sabe, isso acontece. A gente tem esse sistema interno que produz canabinoides, que são os nossos endocannabinoides. Então, mesmo sem utilizar cannabis, a gente consegue ativar esse sistema no nosso corpo através da atividade física, através de outras intervenções, porque no fim das contas, essa terapia é sobre restabelecer o equilíbrio próprio do nosso corpo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos produtos, em relação à terapia canabinoide, vocês podem falar tanto comigo quanto com a Jéssica, que é uma médica maravilhosa e que inclusive pode atender e prescrever esses medicamentos, né? A gente faz tudo isso em parceria com a Connect e vocês já estão cansados aí de me ouvir falando. Então eu espero que essas informações plantem aí uma sementinha na cabeça de vocês para buscar começar esse tratamento, para buscar pelo menos se informar sobre ele, entender que existe essa possibilidade e quem sabe começar a experimentar e começar a colher esses efeitos aí maravilhosos que eu gosto bastante. Vou até finalizar esse vídeo comendo a minha gummy aqui pra dar energia. Meu dia hoje tá cheio de coisa. Depois, comentem aqui o que vocês acharam. Elogios, críticas. Vamos conversar, porque o primeiro passo pra gente mudar tudo isso é falar sobre, aprender e trocar experiências. Muito bom fazer tratamento assim, né, gente? Beijo.